Olá, eu sou o professor Joselias e chegamos a mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar das variáveis aleatórias contínuas, da função de densidade e de probabilidade e da função de distribuição acumulada para as variáveis aleatórias contínuas. Vamos para a aula de hoje. Variáveis aleatórias contínuas, função de densidade de probabilidade e função de distribuição acumulada. Primeiro vamos à definição do que representa uma variável aleatória contínua. Dizemos que a variável aleatória x tem distribuição contínua se existe uma função f não negativa, tal que, quer dizer, a variável aleatória x ela é contínua se existe uma função f não negativa, quer dizer, essa função f ela é maior ou igual a zero, ela é não negativa, tal que f de x, quer dizer, a função de distribuição acumulada no ponto x, quer dizer, isso a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que x, essa probabilidade é calculada como uma integral de menos infinito até esse x. Dessa função f que existe, dessa função que a gente vai chamar de função de densidade de probabilidade, dt. Então, se existe essa função f não negativa, tal que a integral dela te produz a função de distribuição acumulada, nós vamos dizer que a variável aleatória é contínua. Ela é contínua. Bem, daqui a pouco a gente vai explicar isso com mais detalhes. Aí, portanto, se x é uma variável aleatória contínua, temos que a probabilidade dessa variável aleatória está entre dois valores a e b, e a integral que vai de a até b, de f de t dt. Quer dizer, a integral dessa função de densidade, variando de a até b, é justamente essa probabilidade. Na realidade, esta probabilidade da variável aleatória x estar entre a e b representa uma área, e a área é calculada com a integral de a até b da função de densidade. Agora, esse último quadro diz que a integral de menos infinito até mais infinito de f de t dt, isso representa a área abaixo da função de densidade de toda a área. Toda a área abaixo da função de densidade será igual a 1. Essa integral vai ser igual a 1. A função f, essa função que existe, f é chamada de função de densidade de probabilidade. E a gente vai representar como FDP. Então, FDP significa função de densidade de probabilidade. E ela vai existir quando a variável aleatória for contínua. Mas vamos ver tudo isso com mais detalhes. Vamos lá. Então, agora eu vou te explicar cada coisinha. Olha só. Variável aleatória x, ela é contínua. Se ela é contínua, você sabe que existe uma função f. Essa função f, ela é não negativa. Então, f é maior ou igual a zero. Ou ela é zero ou ela é positiva. Então, que a integral de menos infinito até x de f de t dt, isso quer dizer o quê? Essa integral representa a área, que vai de menos infinito até x. Então, aqui, vou colocar aqui esse x. Toda essa curva representa o gráfico da função f, da função de densidade de probabilidade. Então, aqui você tem a função de densidade, e a integral, esta integral, é exatamente esta área. Ela representa o cálculo desta área, de menos infinito até x. Então, esta área representa esta probabilidade, a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que x, que, por sinal, é a função de distribuição acumulada.
Então, a área é uma probabilidade de menos infinito até x. É a função de distribuição no ponto x. A área abaixo da função de densidade. Prosseguindo, se x é uma variatória contínua, temos que a probabilidade de ela estar entre A e B. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho aqui a função de densidade, f', e aqui eu vou colocar um ponto A e um ponto B. Essa probabilidade de x estar entre A e B é exatamente essa área abaixo da função de densidade entre A e B. Esta área é calculada com esta integral aqui, ó. Esta área é calculada com esta integral. Esta área é a probabilidade de x estar entre A e B. Ora, esta probabilidade de x estar entre A e B, está aqui, ó, a probabilidade de A ser menor do que a variável x ser menor do que B. Essa probabilidade é a mesma coisa que a função de distribuição no ponto B menos a função de distribuição no ponto A. Eu tenho que fazer essa observação para você, porque quando for contínua, não existe a probabilidade do ponto. Quer dizer, a probabilidade dessa variável x ser igual a um valorzinho A, ou ser igual a um valorzinho B, ser igual a um número real, essa probabilidade é igual a zero. Então, a distribuição contínua, ela não possui massa no ponto, ela possui massa no intervalo. A probabilidade de ser igual a um valor é zero. Então, a área abaixo da função de densidade entre A e B é exatamente a probabilidade de x estar entre A e B, que pode ser f de B menos f de A. Prosseguindo, a integral de menos infinito até mais infinito da função de densidade dt, essa integral é igual a 1. O que está sendo dito? Está te dizendo aqui, esta integral representa toda a área abaixo da função de densidade. Toda a área de menos infinito até mais infinito. A área total é igual a 1. Esta área, ela é igual a 1. Vale 1. Seria o equivalente ao nosso espaço amostral, né? É a probabilidade de menos infinito até mais infinito. A função f é chamada de função de densidade de probabilidade. E essa função existe quando a variável aleatória for contínua. Então, é a FDP da variável aleatória. Então, para calcular probabilidade, nós vamos calcular a área, que pode ser calculada geometricamente em alguns casos, ou em outros casos, através de uma integral. Portanto, para concursos mais sofisticados, é necessário que você saiba limite, derivada e integral. Mas, na maioria das vezes, na prova não cai essa parte. Então, você tem que ver se no programa possui variáveis aleatórias. Se existir esse assunto, aí você vai precisar ter uma revisão de derivada integral e limite também. Prosseguindo. A melhor maneira de aprender é através de exercícios. Então, vamos a uma questão de um concurso anterior. Uma variável aleatória x contínua, já sei que x é contínua, tem a seguinte função de densidade de probabilidade. Tem a sua função de densidade, a sua FDP, como sendo f de x é igual a zero se o x for menor do que zero. Ela é igual a x sobre 12 mais k, se esse x estiver entre 0 e 3. E vai ser zero se x for maior que 3. A nossa função de densidade de probabilidade. Sendo k uma constante, seu valor é igual a, eu quero saber quanto vale esse k. Vamos à solução. Eu sei que a integral abaixo da curva toda é igual a 1. Mas primeiro vamos fazer o gráfico dessa função. Aqui, olha o gráfico. Ó. Ela é 0 se x for menor do que 0. Então aqui eu vou botar o ponto 0.
aqui ó, é o ponto zero. Para x menor do que zero, ela é zero. Para x entre 0 e 3, ela vai ser x sobre 12 mais k. E para x maior do que 3 é zero. Então aqui ó, vou colocar ponto 3, maior do que 3 é zero. Então ela é zero aqui e zero também aqui. Agora entre 0 e 3 tem essa expressão. Olha, essa expressão ela é uma função de primeiro grau em x, então ela é uma reta. Eu só preciso saber onde começa e onde termina, já que é de primeiro grau uma reta. Então vamos ver entre x e 3 como funciona essa reta. Quando x for zero, substitui o x por zero. 0 sobre 12 é zero, mais k vai ser k. Se o x for zero, aqui vai ser k. Então nesse ponto aqui, ó, eu sei que é k. E quando x for 3, aí você vai ficar x igual a 3, vai ficar 3 sobre 12, ó. 3 sobre 12, faz o x igual a 3. 3 sobre 12 mais k. 3 sobre 12, simplificando por 3, é 1 quarto. 1 quarto mais k. Quer dizer, quando x for igual a 3, vai ser o k mais 1 quarto. Então, temos o gráfico da função de densidade de probabilidade. Toda essa área abaixo da função de densidade será igual a 1. Você lembra? A integral de menos infinito até mais infinito abaixo da função de densidade, f de x dx, é igual a 1. Está dizendo que essa área toda aqui ó, vale 1. Então eu tenho duas maneiras de resolver isso. Já que eu tenho aqui uma figura, se você olhar com atenção, você tem aqui um trapézio. A área desse trapézio é o quê? Você aprendeu que é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Isso é a área do trapézio. Então toda essa área vale 1, basta igualar isso a 1. No nosso caso, a base menor seria esse kzinho. Então bzinho seria igual a k. A base maior, o bzão, seria esse pedaço que vai daqui a aqui. Seria então k mais 1 quarto. K mais 1 quarto. E a altura seria 3. O h seria 3. Calculando a área, nós teríamos o seguinte, ó. Bzão mais bzinho vezes h. Bem, o bzão é k mais 1 quarto, mais o bzinho é k, vezes o h. O h é 3, tudo isso sobre 2. Isso é igual a 1. Logo, aqui dentro nós temos k mais k, 2k, mais 1 quarto, vezes 3, sobre 2. Isto é igual a 1. Agora é só álgebra, né? Esse 3 meios pode ir para o outro lado. Eu vou ficar com 2k mais 1 quarto. Bem, se o 3 meios vai para o outro lado, ele vai como 2 terços. Então, 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 1 dá 3, 2 terços. Logo, 2k é igual a 2 terços menos 1 quarto. Portanto, 2k é igual a 2 terços menos 1 quarto. É só fazer continha, né? Isso aqui dá 4 vezes 2 dá 8. Menos 3 vezes 1 dá 3. E embaixo, 3 vezes 4 dá 12. Portanto, 2k é igual a 5 sobre 12. Logo, k é igual a 5 sobre 12. Aquele 2 vai para o outro lado dividindo. Portanto, o valor de k será igual a 5 sobre 24. O k é 5 sobre 24. Vamos marcar como alternativa correta aquela que você encontra na letra E.
Resposta correta é a letra E, letra E. Essa é uma solução onde você não usa a integral. Então, se você não quiser usar a integral, você pode resolver assim. Mas uma outra solução seria usando a integral, onde você faria a integral de menos infinito até mais infinito, de f de x dx igual a 1. Então, agora eu vou dar uma outra solução. Vamos lá, usando a integral. Se você é da área de engenharia, fica fácil. Olha, eu sei que essa área toda abaixo da função de densidade, essa área representa a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx. E esta área toda é igual a 1. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, resolvendo a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx. Isto é igual. Essa função só existe entre 0 e 3. Fora de 0 e 3 é 0. Então, eu teria apenas entre 0 e 3. Entre 0 e 3, a função de densidade é x sobre 12 mais k. Temos a integral que vai de 0 até 3 de x sobre 12 dx mais a integral de 0 até 3 de k dx. Ora, nós temos 1 sobre 12, a integral de 0 até 3 de x dx. Mas esse k vem para fora, fica k, a integral de dx de 0 até 3. Aqui tem 1 sobre 12. Bem, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. De 0 até 3. Mais o k, a integral de dx é igual a x. De 0 até 3. Aqui eu tenho essa primeira parcela 1 sobre 12 vezes esse 2 embaixo, fica 1 sobre 24. Agora vamos resolver, ó. Substituindo x por 3 fica 3 ao quadrado, que é 9, menos o substituir x por 0 fica 0 ao quadrado, que é 0. Mais, agora vem o k. Bem, x, substituindo x por 3 fica 3, menos o x por 0 fica 0. Nós temos 9 sobre 24, mais 3k. Isto aqui é igual, simplificando por 3, fica 3 sobre 8, mais 3k. Tudo isso é igual a 1. Resolvendo isso aqui, eu tenho, olha, aqui o 3k é igual a 1. Olha, esse 3 oitavos vai para o outro lado, menos 3 oitavos. Portanto, eu tenho que 3k é igual a 1 menos 3 oitavos é igual a 5 oitavos. Portanto, o k é 5 oitavos. O 3 vai para o outro lado e vai para lá multiplicando. Logo, o k é igual a 5. E embaixo, 8 vezes 3, 24. E, novamente, marcamos como alternativa a letra E, letra E, letra E. O que eu te aconselho na hora da prova é olhar a função densidade. Olha a função densidade. Se for uma figura geométrica, na maioria das vezes, um polígono, dá para resolver usando a geometria. Fica mais fácil fazendo a primeira solução.
Mas não é um assunto fácil, não. Você precisa trabalhar nisso, tá? Prosseguindo, vamos a outra questão de concurso. Uma outra questão diz o seguinte, ó, o tempo em segundos necessário para processar certo programa é uma variável aleatória com função densidade de probabilidade, quer dizer, FDP, dada como f de x é igual a 0,1 se o x estiver entre 0 e 10, e 0 caso contrário. Assinale a opção que corresponde à probabilidade de que o tempo de processamento exceda 7 segundos. Vamos à solução? Vamos lá. Bem, ele forneceu a função de densidade de probabilidade. Repare que ela é 0, caso contrário. Então, só existe quando o x está entre 0 e 10. Então, vamos fazer aqui o gráfico. Aqui é o eixo de x. Aqui é a função densidade. Vou botar aqui o ponto 0 e aqui o ponto 10. O ponto 10. Legal, né? Então, temos... Se o x estiver entre 0 e 10, vale 0,1. 0,1. Aqui fora vale 0. Então, aqui é 0. Ó. Aqui também é 0. E só existe nesta região aqui. É claro que se você calcular essa área, vai valer 1. Eu quero saber qual é a probabilidade de que o tempo que essa variável aleatória x exceda 7 segundos. 7 segundos estaria aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 7. A probabilidade de exceder 7 que está entre, se excede 7, está entre 7 e 10. Então, eu teria maior ou igual a 7 e menor ou igual a 10. Eu quero saber qual é a probabilidade de x exceder 7, x ser maior do que 7. Isto aqui é a mesma coisa que a probabilidade de 7 ser menor ou igual a x ser menor ou igual que 10. Tem que estar entre 7 e 10. Então, seria esta área aqui, ó. Esta probabilidade é esta área. Você tem aqui a área de um retângulo, que seria a base vezes a altura. Essa base aqui, de 7 a 10, vale 3. Então, seria 3 vezes a altura. A altura é tudo isso aqui, que vale 0,1. 3 vezes 0,1, que daria 0,3. 0,3, vamos marcar como alternativa correta a letra C de casa, e a questão está respondida, letra C. Para que, como foi um polígono retângulo, fica fácil de responder, não precisa recorrer à integral. Mas vamos aí satisfazer os engenheiros, os matemáticos, os estatísticos. Vamos dar uma outra solução usando a integral. Outra solução. Não precisa fazer dessa outra maneira. Pode fazer do jeito que nós fizemos, sem precisar de integral. Mas, para recordar aí, a integral, como seria a probabilidade de x ser maior do que 7? Se é maior do que 7, significa que essa variável aleatória está entre 7 e 10. 7 e 10. Nós vimos no início da aula que a probabilidade da variável aleatória estar entre 1a e b seria a integral de a até b de f de x dx. Portanto, isso aqui seria a integral de 7 até 10. Da função de densidade, essa função de densidade só existe no intervalo de 0 a 10, que é dada por isso daqui, ó, que é igual a 0,1. Então, seria a integral da função, que é 0,1 dx. Aqui você tem esse 0,1, pode ir para fora, fica 0,1. A integral de 7 até 10 dx. Sendo assim, temos a probabilidade de x exceder 7 ser maior do que 7 é igual a
E vamos calcular essa integral. É 0,1. A integral de dx é x. Então, x variando de 7 até 10. Essa integral é 0,1. Aí você vem substituindo x por 10, fica 10. Menos substituindo por 7, fica menos 7. Temos 0,1 vezes 3. Portanto, 0,1 vezes 3 é 0,3. E, novamente, chegamos na letra C, 0,30, a segunda solução, usando integral. A probabilidade de x estar entre A e B é a área da curva abaixo da função de densidade entre A e B. A integral de A até B da função de densidade dx. Bem, aqui deu para resolver sem a integral, mas é uma solução que eu sempre vou fazer também usando integral, para que você treine isso, e não vai sempre ser possível fugir da integral. Bem, esta foi uma aula um pouco difícil, né? Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá!